E aí, vamos lá, professor Dalmo Azevedo, contigo aqui. Nessa aula, a gente vai falar sobre as características das formas contratuais ali dos serviços públicos e também a extinção de determinados contratos. Claro, novamente, o trabalho que a gente vai desenvolver aqui, ele vai ser muito pautado na Lei 8987 de 95. Tá? Então, para conseguir te mostrar isso legal, essa legislação ela fala o seguinte: se o Estado ele não prestar de forma direta o determinado serviço público oferecido a ele, né, dado a ele como uma obrigação de prestação, ele poderá fazê-lo através de uma delegação. E essa delegação ela pode acontecer pela Constituição Federal de 3 formas, pela lei 2. Tá? Na verdade, a Constituição ela prevê a concessão, a permissão e também a autorização em casos muito específicos. A Lei 8987 ela rege apenas concessão e permissão. Então a lei vai dizer que concessão e permissão são 2 das formas pelas quais eu posso chegar até o particular e firmar com ele ali um contrato para que ele se torne o prestador responsável pela execução ali do serviço público. A questão é que assim, a lei ela fala o tempo todo da concessão de serviço público. Em um artigo ela vai falar que a permissão aplicam-se, fora alguns detalhes, as mesmas regras da concessão. O problema é que assim, a Lei 8987 ela fez uma coisa meio estranha. Porque tanto concessão quanto permissão de serviço, elas são formas de contrato, né, administrativo. Só que ela trouxe ali, no artigo 40 da lei principalmente, a ideia de que a permissão é um contrato que cara, é inaceitável um troço desse, mas é um contrato que ele é precário. Cara, contrato nenhum pode ser precário, porque você dizer no direito administrativo que um contrato é precário quer dizer que ele pode ser revogado a qualquer momento. Ele pode ser desfeito por vontade da administração pública. Então, assim, é um risco muito grande você deter um contrato que é precário, que é desfeito a qualquer momento pelo Estado. Então, a lei ela cometeu esse deslize, e infelizmente é um deslize aceito no ordenamento jurídico brasileiro. Por conta disso, o que acontece? A maioria das regras mais pesadas da lei caem para a concessão. Que a concessão não é um contrato administrativo, mas não é um contrato precário. Então, para determinar a sua extensão tem regras, para a sua formação tem regras. Então, por isso que a lei ela focou muito mais na concessão e deixou a permissão ali dizendo, aplica-se algumas coisas, tal, nem tudo. Então é essencial você perceber o seguinte, olha, você tem que estudar concessão. Concessão é o absurdo que cai em prova. É tudo que tem para cair em relação ao contrato. No seu material complementar, você tem acesso ali a um quadrinho que eu deixei disponível, comparando concessão, permissão e autorização. O máximo que a banca pode cobrar desses outros 2 caras, permissão e autorização, são aquelas características que estão ali. Então não tem muito o que fazer, sabe? Então se você guardar bem as características da concessão e fizer esse paralelo com permissão e autorização, fica fácil o teu trabalho. Mas o nosso foco nessa aula é falar especificamente sobre a concessão, tá? Exatamente pelo fato que a permissão ela é um contrato administrativo, ela depende de licitação, na modalidade que for necessária de acordo com o valor, mas ela tem essa precariedade estranha, né? Essa possibilidade de revogação ali sem uma indenização inicial, a menos que demonstre ali um erro e tal. Já a concessão não, a concessão ela é precedida de licitação, porém obrigatoriamente na modalidade de concorrência, então não me interessa qual é o valor ali, né? E é um contrato administrativo dos mais clássicos do mundo. Então eu preciso falar com você 2 coisas essenciais. Primeiro, as formas de concessão que existem no Brasil. Vamos logo para a tela, que nós vamos montar um esqueminha bem legal aqui, tá? Eu vou colocar para você 2 coisinhas básicas. Primeiro, você tem o contrato de concessão comum e você vai ter o contrato de concessão chamado especial. Vamos devagar. No contrato de concessão comum, nós temos 2 modalidades. A concessão comum simples e a concessão comum precedida de obra. Tá, amor, como é que eu faço para identificar que eu estou perante uma concessão comum? O caminho é esse que eu vou te mostrar agora e ele vai ser a base do nosso trabalho. Como é que funciona uma concessão? É um contrato que depende de licitação. Então, o poder concedente, que é a administração pública, através de um procedimento licitatório, ela vai contratar um concessionário, que é um particular. Esse cara vai prestar serviços para um usuário, né, um terceiro. Sempre que o usuário utilizar o serviço, o usuário é que vai remunerar o concessionário. Essa é a chamada concessão comum. Na concessão comum, qual é a grande característica?
o concessionário do serviço público ele é remunerado totalmente, plenamente, pelo usuário. Então, o serviço prestado é que vai trazer... O Estado não paga nada para ele, ele só transfere ali a execução do serviço, o cara vai prestar o serviço, vai cobrar pelo serviço e assim ele é remunerado. Então, o custeio da manutenção dos serviços é feito 100% pelo usuário. Essa é a grande característica do contrato de concessão comum. O problema é que, assim, existem duas formas disso acontecer. A primeira, o Estado vem e fala, pô, cara, tá tudo pronto, não tem nada para fazer, é só colocar o material e prestar o serviço. Essa é a chamada concessão comum simples. Na simples, eu faço o procedimento licitatório, contrato, no dia seguinte o cara está prestando serviço público. Então, sei lá, o transporte público coletivo. Já tenho as linhas tudo separadinho, as avenidas estão prontas, as rodas estão prontas, tá tudo pronto, não tem que recapear asfalto nenhum, não tem que fazer nada, tá tudo bonito. Já pegar, deixar o ônibus e prestar o serviço. Então você não tem nada para fazer. Eu não tenho um investimento grande para ser feito pelo contratado, não, vai chegar e fazer, vai botar os ônibus dele e pronto. Agora, existem alguns contratos em que o instrumento convocatório da licitação vai determinar o seguinte, olha, o vencedor do contrato, atenção para isso, antes de começar a explorar o serviço, explorar do verbo cobrar pelo que está fazendo, antes de começar a exploração do serviço, ele vai ter que fazer uma obra. Então, quem venceu o contrato já sabe que vai entrar investindo pesado com uma obra e aí depois ele começa a prestar o serviço e aí sim consegue efetivamente ser remunerado. Então o cara já sabe que ele vai entrar botando um baita de um dinheiro para depois ele recuperar, né, tentar amortizar, conseguir amortizar, né, essa é a ideia pelo menos, o seu investimento depois começar a ter efetivo lucro na história. O exemplo clássico é quando você tem concessão de rodovias. Porque você fala o quê? Ó, antes de você colocar o pedágio e começar a cobrar, você vai ter que duplicar a via. Depois que duplicou, aí tudo bem. Então essa é a chamada concessão comum. Se eu não tivesse que duplicar nada, eu chegava pro cara e fazia uma concessão comum simples. Chegava para ele e falava, é só você chegar, colocar o pedágio e começar a cobrar e fazer o seu serviço. Mas como eu chego para ele e falo, olha, queridão, você vai ter que fazer uma obra antes, duplicar, recapear o asfalto, ajeitar tudo, sei lá, fazer a pintura de novo. Você vai gastar um dinheiro primeiro. Depois que você terminar a obra, por isso que o nome é concessão comum precedida de obra, depois que você terminar a obra, aí sim você começa a ser remunerado. É essa a diferença. Ou eu vou pegar um negócio pronto, ou eu vou pegar um negócio precisando investir muito antes. Então isso vai ficar claro na questão para você. Se aquela concessão, ela já está, o serviço já está pronto para ser prestado, basta o cara chegar e assumir, ou se ele vai precisar fazer uma obra antes, tá? Para você conseguir identificar a diferença. Porém, nós chegamos num momento em que os investimentos começaram a se tornar muito caros. E os particulares perderam completamente o interesse. Porque, vamos ser sinceros, imagina que você se depara com uma licitação de concessão de qualquer tipo de serviço, não me importa, em que a previsão do instrumento convocatório é, você vai ter que gastar, sei lá, 30 milhões de reais de investimento inicial e depois você começa a prestar o serviço. Você vai cobrar do usuário. Claro que isso vai depender do usuário usar o serviço. Cobrou do usuário, você recupera esses 30 milhões depois. Não é arriscado. Se você colocar o serviço ali e não for um serviço lá dos grandes essenciais e ninguém usar, ou quase ninguém usar, aí você pega um contrato de 5 anos, de, sei lá, 3 anos, não é arriscado demais, não, cara. Então começaram a ter licitações que ninguém estava interessado. Para resolver isso, nós criamos uma forma de licitação mais avançada, que a gente vai chamar de licitação para concessão especial. Na verdade, a concessão especial é o nome técnico para aquilo que você conhece muito bem como parceria público-privada. Essa foi a intenção. Com o surgimento da lei das PPPs, nós passamos a ter uma nova possibilidade de concessão. E aí, deixa eu te mostrar como que isso ficou. A concessão especial, ela também é subdividida em concessão especial administrativa e concessão especial patrocinada. Dalmo, como é que eu vou saber a diferença? É exatamente aqui nesse ponto que eu mostrei para você no começo. Na concessão especial administrativa, o poder concedente vai licitar, igual aqui, vai contratar um concessionário, igual aqui, e vai ter um usuário. Só que o usuário é a própria administração pública. Então, quem vai usar os serviços é a própria administração. Logo, o responsável por custear o serviço é a própria administração. Então, assim, é uma promessa melhor. Ó, não se preocupe.
Você não precisa ficar torcendo para algum particular, algum terceiro usar o seu serviço, porque eu, administração, é que vou usar e eu que vou te pagar. Então, assim, o risco diminui bastante. A menos que o Estado seja muito pobre e vai dar um calote em você, o risco é muito pequeno, porque você sabe que o serviço vai ser prestado, você sabe que vai ter alguém para usar, que é a própria administração, e você vai conseguir recuperar ali. Isso é muito comum nas construções de presídio. Tá? A administração pública que paga pela custódia do preso. Então, você vai pagar a empresa ali que assumiu o contrato e pronto. Ela tem garantia que o investimento que ela fez ali valeu a pena. Tá? Então, essa é a chamada concessão especial patrocinada. Agora, administrativa. No caso da patrocinada, olha como é que funciona. O poder concedente licita, modalidade de concorrência sempre, ó. Se é concessão, é concorrência, tá? Nunca se esqueça disso. A modalidade sempre será concorrência, independentemente do valor. Poder concedente, contrato concessionário. Porém, o concessionário ele vai ser remunerado tanto pelo usuário quanto pela administração pública. Na verdade, o usuário vai pagar uma parte e a administração pública vai pagar outra parte. Por isso que o nome é patrocinado. Isso daqui acontece muito nos casos em que, ao fazer o estudo de viabilidade, de valores a serem cobrados, o valor da tarifa, da taxa, do serviço, fica muito alto. Então o prestador fala assim, cara, eu vou arriscar fazer esse serviço e oferecer um negócio a R$50, ninguém vai pagar. Então como é que eu vou me remunerar? Porque ninguém vai usar, não é porque eles não se interessam pelo serviço, é porque está caro. Então o Estado fala assim, cara, não tem como melhorar não, R$50 mesmo, é muito caro mesmo. Vamos fazer o seguinte, cobra 25 do usuário, os outros 25 eu pago. Ou cobra 20 do usuário, os outros 30 reais eu pago. Você entendeu a jogada? Então assim, o que ele quer dizer? Claro que o exemplo que eu dei, né, não vai funcionar, porque R$50 é muito caro um serviço, mas qual é a ideia? Eu estou te prometendo que assim, você não tem uma garantia de que vai recuperar tudo, mas você pode cobrar um valor módico do usuário e você vai receber o valor que você realmente precisa. Então, para cada usuário, eu, administração pública, vou patrocinar a presença dele. Porém, a lei vai trazer um detalhe. A administração pública ela pode patrocinar até 70% do valor. Mais do que isso não pode, tá? Então, nesse caso, assim, ó, R$50 eu, administração pública, posso assumir até R$35, né? Que isso refere-se a 70% desse valor. E aí, o usuário paga 15. Então, para cada usuário, o prestador de serviço recebe os 50. Só que ele vai receber uma parte de um e uma parte do outro. Por isso que o nome é patrocinada. Normalmente, as questões se resolvem com isso, tá? Você saber identificar quem está pagando e você já identifica automaticamente qual é o tipo de concessão que você está perante. Porém, a concessão especial, a PPP, ela tem algumas características que você precisa saber, tá? Porque assim, a concessão especial, a PPP, o nome já diz tudo, é uma relação entre parceiro público e privado. Então nós vamos ter os dois na história. Primeira coisa, a lei diz que o valor mínimo do contrato é de R$10 milhões. Muito cuidado se você fizer questões antigas, porque a lei antigamente falava mínimo de 20 milhões, mas lá no finalzinho de 2018, essa lei foi alterada para 10 milhões. Então se você pegar questões antes ali de dezembro de 2018, você vai pegar muitas questões que a resposta era 20 milhões de reais e estará errado, tá? A resposta correta é de mínimo de 10 milhões. Eles baixaram para poder incentivar mais, talvez. Além disso, você tem que saber na concessão especial, nessa BPP, o contrato vai ter uma duração de no mínimo 5 anos. Lembra que eu também dei como empecilho a questão do tempo do contrato? O contrato ele vai ter no mínimo 5 e no máximo 35. Preste atenção nisso aqui. Incluindo eventual prorrogação. Isso quer dizer que o contrato é de no máximo mesmo 35, não é 35 prorrogável por mais 35. Se você prorrogar o contrato é por no máximo 35, então se o contrato foi de 10 anos, eu posso prorrogar por mais 25 no máximo. O total tem que dar 35, tá? A lei ela é bem objetiva nisso. Isso já foi muito explorado em prova. Se você prorrogar, o prazo máximo é de 35 anos. Já resolveu outra barreira. A barreira inicial era a questão de, vou receber ou não vou. Já ficou melhor. Agora eu já tenho um contrato de no mínimo 5 anos, que é um tempo mais do que razoável para você conseguir amortizar ali o teu investimento, né? Além disso, eu preciso saber que a concessão especial ela vai ser gerida por uma sociedade
de propósito específico. Porque assim, quem é que vai ser o CNPJ da parada? Propósito, coloquei o assunto no lugar errado. Quem é que vai ser o responsável? Nem o privado, nem o público. Na verdade, uma SPE, nós vamos criar uma nova pessoa jurídica que vai ser composta por público e por privado. E essa daqui vai ser a responsável. A gente cria a sociedade Dalmo, beleza, e vai tomar conta. Por isso, nós temos o compartilhamento de risco. É o que a gente chama de responsabilidade solidária entre público e privado pela prestação do serviço. Então os pagamentos, tudo tem que ficar ali bem compartimentado ali para os dois, tá? Observe, isso já caiu em algumas provas do exame da ordem, algumas provas também de concursos públicos de nível médio até de nível superior. Essa sociedade de propósito específico, ela não é obrigatória de já estar constituída durante o procedimento licitatório. Quando você vai para a licitação, você não precisa criar essa sociedade para ela participar. Você vai com um protocolo de intenções dizendo, olha, caso a gente vença, nós vamos criar uma sociedade. Já está tudo certo, mas ainda não foi criada. Então, se lá no final for declarada vencedora aquela sociedade, aquele grupo, aí, antes de assinar o contrato, você formaliza a sociedade de propósito específico e assina o contrato. Tá? A lei ela diz que eu não posso assinar o contrato se não tiver com a personalidade jurídica constituída. Então, essa sociedade de propósito específico é essencial para a assinatura do contrato, mas não para participar, que seria burrice, né? Você imagina? O cara monta a empresa, participa da licitação, perde, tem que desfazer. Pô, maluquice, né? Então, a lei ela exige apenas a entidade criada para assinar o contrato. Dito isso, nós vamos para o outro lado. Cara, você sabe que uma das coisas que o contrato administrativo traz é a possibilidade de rescisão de contrato. Não só contrato administrativo, qualquer contrato, né, ele vai ter previsão de rescisão. Só que óbvio que a gente está falando de um contrato firmado com a administração pública. Então, como o nosso contrato de concessão não é um contrato precário, ele não pode ser desfeito assim por pura vontade do Estado. Então a lei ela vai trazer 5 situações em que esse contrato pode ser extinto. E vamos lá. Existem 5 possibilidades de extinção da concessão. Tá? A primeira possibilidade que nós temos nada mais é do que a chamada advento do termo contratual. Que, na boa, é uma forma boba de falar final do contrato. Né? Porque você fez o contrato e você prevê lá, o contrato vai se desfazer no dia 31 de dezembro de 2030. Chega 31 de dezembro de 2030, não prorrogamos, pronto. Advento, chegada do termo fim contratual, do prazo do contrato. Tá? Então essa é a extinção natural, né? O contrato acaba porque ele tinha previsão de acabar naquele dia. A segunda forma de extinção, você vai conhecer, vai lembrar, é a anulação. É a mesma coisa do ato administrativo, né? Quando é que você anula um ato? Quando o ato é ilegal. Quando é que você anula um contrato de concessão? Quando o contrato é ilegal. Agora, essas 3 formas que eu vou falar com você agora, elas realmente são importantes de você dominar. Principalmente encampação e a gente vai ter que utilizar os termos corretos, né? Caducidade, e aí você não pode confundir com a caducidade do ato administrativo, além da rescisão. Vamos lá que eu vou te explicar cada uma delas. Coloquei as 3 para facilitar nossas vidas, tá? O que é encampação? É a retomada do serviço por interesse público. Veja bem, encampação ocorre quando a administração pública ela fala o seguinte: eu vou reassumir o serviço. Não vou deixar mais com você, não. Eu quero retomar o serviço, porque há interesse público em jogo. Por exemplo, não vale a pena eu ficar pagando um concessionário se eu mesmo tenho todo o maquinário para fazer. Então é uma forma de economizar, uma forma de gastar menos. Como se o administrador público estivesse preocupado com isso. Mas pode ser que dê a louca nele. Vamos desfazer o contrato porque não tem lógica, a gente vai assumir. Não, estamos retomando. O interesse público é que o Estado faça para a gente poder ali, às vezes oferece melhor, tem melhor equipamento, tem mais acesso. Só que a questão é que é a seguinte: eu não posso retomar um serviço e deixar você ver navios, né? Você tinha previsão de lucro, você tinha um monte de coisa. Então a lei ela diz o seguinte: esse interesse público tem que ser comprovado, claro, né? E tem que ter uma autorização legislativa para que essa encampação aconteça. Por quê? Porque já que eu estou
finalizando um contrato antes do prazo, sem nenhuma culpa do contratado, eu vou ter que pagar uma indenização pro cara. Então, como quem controla os gastos é o legislativo, né? Ele é o fiscal do controle que faz o controle de gastos junto com os tribunais de contas, né, auxiliando, vai ter que indenizar. Então, quando o chefe do executivo, por exemplo, chega e fala, quero encampar um serviço, eu vou ter que ir lá no legislativo, ele vai ver as contas, ver se isso não vai prejudicar as contas públicas, se há previsão para isso, se tem dinheiro para isso. Ele autoriza. Autorizou, eu tenho que indenizar. Porque observe, a encampação ela não prevê uma culpa do contratado. Então, se o cara não tem culpa, ele também não pode sair de mãos vazias na parada, né? Detalhe, não basta só declarar interesse público, tá? Declara interesse público, tem que justificar o que é esse interesse público. Porque aí a gente vai economizar mais, beleza. Mas não basta colocar, declara interesse público. Isso é fajuto. Justifique direito, por favor. Tá? Então, encampação, tranquilo, né? São requisitos obrigatórios. Você tem que indenizar, ou melhor, você tem que declarar o interesse público, tem que ter autorização legislativa e tem que indenizar. Aí depois o contrato é desfeito de verdade. Porém, obviamente eu tenho que criar mecanismos de extinção de contrato quando o contrato estiver sendo descumprido por uma das partes. Né? Assim como num contrato normal, se você não cumpre sua parte, eu vou te dar uma cobrança, aqui também. Né? Até por uma questão de ser um contrato sinalagmático, nós temos obrigações recíprocas. Né? Você tem que ser adimplente e eu também. A gente tem algumas coisas, né? Comutatividade, isso vale para qualquer contrato. Agora, a grande coisa do contrato administrativo é que você sabe que o Estado, quando ele determina a extinção de contrato por falta, por desrespeito legal ou por descumprimento de cláusula, isso acontece unilateralmente mesmo. Né? Uma cláusula exorbitante comum aplicável nos contratos de concessão é a possibilidade de rescisão unilateral de contrato. Isso você estuda lá na aula de licitações e contratos, tá? Mas toma muito cuidado que o nome da cláusula é rescisão unilateral de contrato. Mas quando o Estado se utiliza dessa rescisão para extinguir um contrato de concessão, você não pode chamar de rescisão. Você tem que chamar de caducidade, que não tem nada a ver com a caducidade do ato. Né? A caducidade do ato é quando uma lei nova ela afeta a existência de um ato anterior. Então, cuidado que aqui, infelizmente, os doutrinadores não tiveram a criatividade de criar nomes melhores para evitar essa... Né? Eu vou te mostrar, vai ficar claro para você. O que é caducidade? Caducidade é a extinção de contrato por falta ou descumprimento do contratado. O contratado não está cumprindo a parte dele do contrato. No caso da rescisão, a rescisão ocorre quando o contratado quer desfazer o contrato porque o poder concedente não está cumprindo a sua parte. Eu vou até colocar aqui, na verdade, a terminologia corretinha mesmo para ficar melhor, do concessionário, para ficar bem de acordo. Então veja bem, imagina que você tem um contrato de concessão especial patrocinada. Todo mundo que sobe paga 15 e o Estado tem que pagar 35 para dar 50. Está todo mundo pagando, mas o Estado não está fazendo o repasse da parte dele. Então o Estado não está cumprindo as obrigações contratuais dele. O concessionário pode requerer extinção do contrato através do pedido de rescisão. Tá vendo? Porque você tem que ter cuidado. Não confunda a rescisão lateral com a rescisão de um contrato de concessão. Isso é só para cá, tá? É só no caso de serviço público que a rescisão de contrato vai se chamar rescisão quando é o concessionário. Então, se eu fui contratado e a administração pública não está fazendo a parte dela, eu vou cobrar dela. Se ela não cumprir, eu vou extinguir o contrato, pedir indenização, óbvio, eu vou extinguir o contrato mediante uma rescisão. Agora, se for o contrário, eu fui contratado, eu sou concessionário. Está lá no contrato que eu tenho que atender 200 linhas de ônibus. E eu só estou oferecendo 180, 170, não consegui chegar nas 200 ali, eu vou ser cobrado. Se chegar uma hora que o Estado vê que não vai adiantar nada, ele pode determinar a extinção unilateral de contrato. Que aí o nome não é rescisão, é uma rescisão unilateral, mas o nome correto é caducidade, tá? Então cuidado. Qualquer questão que você fizer que tenha um contrato administrativo, que o Estado determinar o fim do contrato unilateralmente, o nome é rescisão. Menos aqui. Porque aqui, quando o Estado que faz, o nome é caducidade. Rescisão é quando é concessionário. Sacanagem, né? Então toma muito cuidado. Qualquer questão de prova, você responde rescisão.
exceto serviços públicos. Nos serviços públicos, a extinção unilateral de contrato pelo Estado é feita através de uma coisa chamada caducidade. E detalhe, quando a caducidade é declarada, essa caducidade ela pode se dar administrativa ou judicialmente. Porque o Estado tem a possibilidade de rescindir de forma unilateral o contrato, perfeito? Então ele pode decretar caducidade unilateralmente ou ele pode entrar com uma ação judicial. Agora, no caso da rescisão de contrato pelo concessionário, isso só pode acontecer, pelo amor de Deus, na via judicial. O concessionário também não pode chegar e falar valeu, estou indo embora e o contrato está desfeito, porque ele não tem esse poder. Só quem tem esse poder, já que é um contrato administrativo, é a administração. Então é fácil, só tem que ter muito cuidado com essa questão de quem é que cometeu a irregularidade. Se foi a concessionária, o poder concedente que vai desfazer, caducidade. Se for o poder concedente, o concessionário que vai desfazer mediante rescisão. E através de que método, né? Eu não posso decretar uma rescisão administrativa porque eu sou concessionário, eu sou um particular, eu sou uma pessoa jurídica privada. Eu preciso buscar o judiciário. Já a administração não. Ela pode decretar a caducidade administrativamente ou ela vai judicialmente. Para a gente poder fechar isso aqui, deixa eu te explicar só um detalhe. Quando você tem o fim de um contrato administrativo, pode acontecer, e vai acontecer na maioria dos casos, uma coisa chamada reversão. A reversão, ela pode ser uma reversão amortizada ou ela pode ser indenizada. Amortizada ou não indenizada, chame você como quiser, tá? Amortizada ou não indenizada e indenizada. O que é reversão? Reversão, vou te dar o conceito, é a conversão do que nós chamamos de bens essenciais para a manutenção do serviço público em bens públicos. Vou te dar um exemplo que não vai ficar dúvida nenhuma. Imagina que você é uma concessionária de transmissão de energia elétrica. Instalou poste, linha e tal. Acabou o contrato. Claro que você adquiriu o poste, você adquiriu aquele patrimônio e você instalou. Você vai fazer o quê? Você vai arrancar todos os postes, não vai? Claro que não. Porque os postes, as linhas de transmissão, eles são considerados bens essenciais para a continuidade do serviço, para a manutenção do serviço. Então é óbvio que esse patrimônio é teu, mas quando você for embora, ele vai ser convertido, por isso que o nome é reversão, ele vai ser revertido em nome do Estado. Então toma cuidado que assim, isso é só para essencial, tá? A empresa tinha uma salinha que tinha computador, ar-condicionado, isso daí é da empresa. A empresa leva o computador, ar-condicionado, cadeira, mesa. Eu tô falando daquilo que é essencial. Ônibus. Leva o ônibus embora, porque não é essencial. Como assim? A empresa, se eu acabei com um contrato antes, a administração pública, tem que ter ônibus para colocar ali, ou já tem que ter outra empresa contratada para entrar. Eu não posso transformar os ônibus em meus, senão não pode. Eu tô falando de coisa essencial mesmo, sabe? O encanamento ali de água, esgoto, aí o posto de tratamento, que é sacanagem. O cara vai embora e leva o posto dele. Isso não existe. Cuidado que assim, não confunda reversão com indenização. Porque, por exemplo, pode ser que você determine uma encampação, dessa encampação tem uma reversão. Então você indeniza a encampação e pode ser que aconteça a indenização da reversão. Como eu te falei, essa reversão ela pode ser amortizada ou indenizada. Imagina que você investiu R$1 milhão naqueles bens ali que são essenciais. Né? Eu engoli umas palavras aqui, mas tudo bem. Se durante a validade do contrato você recuperou R$800 mil do investido, ainda faltam 200 mil, perfeito? Você saiu no negativo. Então o Estado vai te indenizar por essa diferença. Juros, correção monetária, tudo bonitinho. Agora, se você investiu 1 milhão e durante a vigência do contrato você recuperou 1 milhão e 100 mil, está amortizado. Então eu não preciso te pagar nada. Você entendeu? Então vamos imaginar uma encampação que teve reversão. Nesses moldes aqui. Então o cara vai receber a indenização, considerando ali o tempo que faltava do contrato, a previsão de ganhos, né, a questão de lucro cessante e tal, e vai somar a reversão indenizada. Então eu vou ter que pagar 2 vezes pro cara. Por isso que é importante a autorização legislativa. Que o legislativo que vai olhar e falar, tem grana não. Ou então não, tá de boa. Isso aqui é bem fácil, mas toma cuidado que a reversão ela é um capítulo próprio, um dispositivo próprio, não é extinção, não é nada. Ele é uma consequência do fim do contrato. Até mesmo no advento do termo contratual. Tá? O contrato acabou de forma natural. Beleza, tem bens que são essenciais? Tem, então manda para mim.
Tá? Então, muito cuidado para você não achar que reversão tem alguma coisa a ver com extinção. Não tem. A reversão ela é trabalhada como uma consequência dos finais de qualquer tipo de contrato. Até mesmo no caso de uma caducidade, por exemplo, que você não indeniza o cara, já que ele não cumpriu o contrato, quando você acabou o contrato, não indenizou, mas se tiver uma reversão e ela tiver que ser indenizada, o cara vai receber. Então, sabe, pode ser que você faça uma caducidade sem indenização, que vai ser normalmente, né? A caducidade é culpa do cara, não tem indenização. Mas a reversão pode ser indenizada assim mesmo. Então, uma coisa não afeta a outra. Beleza? Então, fechamos aí um assunto bem importante para o seu estudo aí em relação a direito administrativo. A parte de serviços públicos é o que mais se cobra, é o que você está vendo aqui. Então, valeu, obrigado, um grande abraço para você.